Quando a gente fala sobre o envelhecimento das células, o que nós temos? Ele acontece por quê? Ou seja, o inverso do que foi comprovado lá no laboratório. Por que que envelhece? Não deveria envelhecer. Porque acontece com essas células no nosso corpo o quê? Transtornos metabólicos. Ou seja, o nosso metabolismo ele fica disfuncional, ele acaba tendo problemas, ele passa a funcionar como ele não deveria. Então existem transtornos metabólicos. Ou seja, gravem bem essa palavrinha aqui, tá? A gente vai reforçar bastante a importância do que é chamado de metabolismo, que é esse conjunto de processos que acontecem no nosso corpo. Por que acontecem esses problemas metabólicos? Devido a toxinas e baixa vitalidade. Então, aqui a gente já tem uma chave. Tudo que a gente puder fazer para manter a vitalidade das nossas células, tudo que a gente puder fazer para limpar o nosso organismo de toxinas, faz com que o nosso metabolismo funcione melhor. Então, a maioria de nós tem uma série de problemas, seja falta de disposição, sejam doenças, e por aí vai. Por quê? A gente mantém o nosso corpo intoxicado e a gente mantém as nossas células sem vitalidade. Então ela não tem energia para conseguir o processo de reparação. Ok? E aqui simplesmente para esclarecer um pouquinho, porque quando a gente fala sobre toxinas, a maioria das pessoas pensa em veneno. A toxina é alguma coisa que faz mal, é um veneno que eu consumi, então eu estou intoxicado. Mas na verdade, o que é toxina? Existem substâncias químicas que são tóxicas, sim, ok? Mas existem também o quê? Informações mentais. A gente se intoxica com os nossos pensamentos. Existem informações emocionais. A gente se intoxica com os nossos sentimentos. Já foi mostrado que um determinado estado mental ou um determinado estado emocional desencadeia processos fisiológicos que vão criar substâncias químicas. E essas substâncias químicas nos desequilibram. Então, a nossa mente e as nossas emoções nos intoxicam. Então, olha só o que a gente faz com o nosso organismo e muitas vezes a gente não percebe. Tá? O que mais? Alterações magnéticas, né, hoje em dia. Difícil escapar, né? Celular, computador, Wi-Fi, as torres que tem por aí de TV e tudo mais. Então, é muito difícil a gente ficar sem ter influências magnéticas. E influências também frequenciais que são mais sutis do que energia. Então, isso só para a gente perceber que quando a gente fala sobre toxina, a gente não está falando simplesmente sobre um veneno clássico. Mas tudo isso que está citado aqui embaixo é considerado toxina. E isso faz o quê? Que a gente tenha o metabolismo desequilibrado. E é isso que faz com que a gente não consiga esse processo de replicação constante das nossas células. Tudo bem até aqui? Ó, a gente conversou apenas sobre 2 slides. Mas vejam o quanto o nosso organismo poderia oferecer de potencial fantástico para a gente e a gente está perdendo simplesmente porque a gente se mantém intoxicado. Aí a gente diz, bom, então o que eu preciso fazer para não me intoxicar? E aí eu pergunto para vocês, é possível uma pessoa evitar receber toxinas? Olha quanto. Não é possível. A gente pode amenizar? Claro. Né? Existem várias coisas que a gente pode fazer e vai evitar uma série de intoxicações. Mas a gente pode impedir 100% que a gente seja intoxicado? Não é possível hoje em dia. Ah, mas eu tenho um amigo, né, que ele é naturalista, ele mora lá no alto da montanha, ele produz a alface dele, né, ele medita todos os dias, ele não se intoxica, né? Se intoxica. O ar, ele não controla. O lençol freático, que ele usa para irrigar a alface dele, ele não controla. Será que ele consegue controlar totalmente a mente e as emoções dele? Será que tem algum ser humano com esse estado perfeito? Talvez os grandes iluminados que passaram pelo mundo, né? Talvez Cristo, né? Alguns assim, talvez tenham chegado nesse nível, mas a maioria de nós não consegue viver 100% nesse nível de equilíbrio.
Então todo ser humano, por mais naturalista que ele seja, ele vai ter toxinas no seu organismo. Então, o que a gente deve pensar não é como eu não me intoxico, mas como eu me desintoxico. Que hábitos que eu devo ter ou que eu posso fazer de tempo em tempo para eliminar isso que tem no meu corpo, porque vai entrar de algum jeito, ok?